Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a ação Semin 3 da CSN Mineração. Fazia um tempo que eu não trazia conteúdo dela, mais ou menos uns 2 meses, e como os outros vídeos que eu trouxe de ações posteriores a ele foram fracassos de público, digamos assim, a gente está trazendo ele porque é um conteúdo mais relevante para o canal, porque normalmente dá uma quantidade boa de views, e o último vídeo que eu trouxe deu uma quantidade boa, não tão boa como os conteúdos anteriores, mais antigos, mas bem melhores do que os últimos conteúdos de ação que nós trouxemos. Lembrando que a gente está numa campanha para trazer novamente conteúdo semanal de ação. Se ligue, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas vamos começar logo agora para vocês. Vou mostrar preço teto da ação, preço justo da ação atualmente, quanto é que está custando a ação atualmente, quanto é que está o dividend yield distribuído nos últimos 12 meses dela, qual é a opinião dos analistas de mercado sobre o que você deve fazer com essa ação no momento. Vamos trazer tudo isso para você nesse vídeo. Vamos lá começar. Então, segundo o método do preço teto de Desbazin, o preço teto atual da ação Semin 3 é R$ 9,83, o preço atual dela, R$ 4,96. Nos últimos 4 anos, incluindo esse agora, ela já distribuiu R$ 2,36. No ano que vem, ela vai já entrar na faixa de 5 anos, porque o preço teto desse basinho, o correto, é considerar os últimos 5 anos, mas ela só começou a distribuir em 2021, por isso que esse é o 4º ano que ela está distribuindo, e ainda distribuiu só parte do dividendo do ano, porque o restante ela só distribui em novembro. Basicamente, ela está distribuindo 2 vezes por ano. A gente vai ver isso daqui a pouquinho no mapa de calor da ação. Então, o potencial de rentabilidade dela é 98,25%, ou seja, um potencial de rentabilidade altíssimo, quase 100%. Então, quem investe baseado no preço teto, com certeza investiria nessa ação Semin 3 por causa desse preço teto excelente. Mas em relação já ao preço justo de Benjamin Graham, o preço justo atual dela é R$ 5,72, ou seja, ela está com potencial de rentabilidade de apenas 15,24%. Eu fico falando todo o vídeo sobre a ação que tem vários investidores que dizem: eu só invisto em ação baseado no preço justo de Benjamin Graham se ela me der um potencial de rentabilidade, uma margem de segurança entre 30% e 40%, e atualmente está apenas 15,24%. Ou seja, para essa galera, eles simplesmente não investiriam na ação porque o potencial de rentabilidade dela é muito baixo no momento. Então, o preço atual dela eu já mostrei para vocês, é R$ 4,96. Provavelmente quando você estiver vendo esse vídeo já vai estar diferente, ele muda o tempo todo, vocês sabem disso, e é um dos preços mais baixos dos últimos meses. Só não é mais baixo que nesse período aqui, que estava mais barato realmente. Teve essa mínima aqui de R$ 3,88, mas a gente vai ver que isso aqui é o preço ex-dividendos. Sem retirar os dividendos, ela nunca bateu R$ 3,88, ela sempre esteve acima de R$ 4,00. A gente vai mostrar isso lá do Investidor 10, porque aqui no site do Status Invest não mostra. Só que ela bateu uma máxima de estúpidos R$ 7,99. Você vê aqui claramente que ela teve um momento que ela estava abaixo de R$ 5,00 no ano passado, mais ou menos no final de outubro, e ela começou a subir muito, exatamente quando a bolsa estava naquele rally de fim de ano que o pessoal chama, principalmente a partir de outubro, mas aqui, no caso dela, final de outubro para início de novembro, ela começou a disparar, chegando lá no final do ano a R$ 8,00. Nos últimos 2 meses, ela praticamente saiu de R$ 5,00 e foi para R$ 8,00, um crescimento de 60%, um negócio de crescimento estúpido. O dividend yield dela distribuído nos últimos 12 meses é de 10,38%, o que é um dividend yield muito bom para uma ação, mostrando aqui para vocês, ó. No finzinho de outubro do ano passado, ela estava custando R$ 4,96, exatamente o valor que ela está atualmente. E ela teve, a partir desse final de outubro até o iniciozinho de janeiro, essa máxima de 61%. Ela atingiu a máxima dela no dia 3 de janeiro desse ano. E aqui nessa época, entre junho do ano passado até o final de outubro, ela não ultrapassava a barreira dos 4 e chegou a esse 3,88. Se a gente vier aqui para o site do Investidor 10, pegando aqui a cotação padrão, sem considerar os ajustes, você vê que no ano passado, em nenhum momento ela ficou abaixo de R$ 4,00, ó. Quando ela deu pouco, ela deu 4,5. Foi a mínima dela, 4,5. Ela realmente teve um período abaixo de 4, mas isso foi em 2022. Eu mesmo cheguei a comprar essa ação quando ela estava nessa faixa de uns 3,50. E a máxima dela, desde que ela foi lançada, foi na época próximo do IPO. Próximo do IPO, ela bateu aqui no início de maio de 2021, ali, quase R$11. Agora a gente vai entrar nos indicadores da ação, mas antes eu gostaria que você me dissesse aqui nos comentários, você possui Semin 3 na sua carteira? Tá pensando em colocar ela na sua carteira? Aumentar a sua posição? Diminuir a sua posição? Ou até mesmo zerar a sua posição? Que outra ação desse setor você possui na sua carteira? Você possui, por exemplo, Vale 3 ou outra? Me diga aqui nos comentários para a gente trocar esse tipo de informação, trocar figurinhas. Me diga quais são as suas ações desse setor, que eu digo quais são as minhas. E, meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma. Se inscreva agora, agorinha mesmo. Já deixa aquele likezão, já comente aqui, já ative o sininho para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. Sim, se trouxermos 500 views ou mais nesse vídeo agora e nos próximos 3 vídeos de ação, a gente vai parar de fazer conteúdo
apenas quinzenal de ação e vai passar a fazer conteúdo semanal, mas depende só de você, somente de você. Assista até aquele vídeo daquela ação que você não gosta para nos ajudar a bater essa meta, porque assim a gente consegue bater essa meta e consegue voltar a trazer o conteúdo semanal, mas depende somente de você. Lembrando que se você assistir só um pouquinho e sair, o YouTube acha que você não gostou do conteúdo e aí ele trava o conteúdo, espalha menos o conteúdo. Então você tem que entrar e passar pelo menos uns 2, 3 minutos para o YouTube considerar que você gostou do conteúdo e espalhar para mais pessoas. Então não dê um tiro no pé, ajude a gente, assista os vídeos mesmo que você não quiser e fique um pouquinho de tempo assistindo. Se a gente olhar aqui o gráfico, como ela começou a distribuir só nos últimos 3 anos, o primeiro ano dela foi muito fraco, até porque era o primeiro ano. Ela distribuiu só 7%. No segundo ano ela distribuiu 22%. Detalhe, por que deu 22%? Nessa época ela distribuiu 92 centavos de dividendo. Dividend yield é como? É o dividendo dividido pelo valor da cota. Como o valor distribuído foi 92 centavos e a cota estava valendo só 4, deu esse dividend yield aqui estúpido de 22,58. No final do ano passado você vê que caiu para 8,91. Os dividendos caíram tanto assim? Não caíram tanto. Caíram de 92 centavos para 77 centavos. Só que aqui a ação estava valendo praticamente R$8, ou seja, dobrou praticamente o valor da cota. O dividendo distribuído nos últimos 12 meses até que teve uma queda também, porque tá contando agora o dividendo distribuído no mês de maio e tá contando dividendo distribuído em novembro. Então teve uma redução nos dividendos distribuídos nos últimos meses. Só que teve essa redução exagerada, drástica aqui da ação, que caiu de R$8 para praticamente R$5. Então nessa queda o dividend yield aumentou. Como eu falei para vocês, né? A cota sobe, o dividend yield cai. Quando a cota diminui o valor, como aconteceu agora, o dividend yield cresce. Mesmo o valor estando igual ou às vezes até menor, como está atualmente. O dividend yield nos últimos 12 meses diminuiu, mas como a cota caiu muito, o dividend yield subiu. É o que está acontecendo agora com esse dividend yield no momento de 10,38%. Outros números para vocês. O P sobre L dela tá 7,53, o que eu considero um P sobre L alto. Para mim o ideal é abaixo de 5. 7,53 não é um P sobre L interessante. O P sobre VP, o ideal é que esteja rondando 1. Atualmente está 2,25, ou seja, um P sobre VP não muito legal, não muito interessante. O EV sobre EBIT, o ideal é abaixo de 10, tá 4,39. Aqui é o primeiro número bom que a gente tem, fora o dividend yield. 10,38 tá muito bom. Muita gente vai dizer, mas era 20 2 anos atrás. Mas eu já expliquei por que estava 20. E tem que ver que os lucros da empresa reduziram, porque tem toda a questão de China envolvida. Quando tá dando bom lá na China, aí normalmente a ação lucra mais. Quando não está, tem uma perda de receita, ou seja, de lucro também. Então, consequentemente, de dividendos caem também. Em termos de indicadores de endividamento, a empresa está top, tá com a dívida líquida sobre o patrimônio líquido negativo em 0,17, ou seja, quer dizer que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que dívida. Se ela pegasse todo o dinheiro que ela tem no caixa e pagasse as dívidas, sobraria dinheiro. Quando acontece isso, ele coloca a dívida líquida sobre a EBITDA e dá um tracinho, é como se fosse zero. Mas na realidade, se fosse fazer a conta, também daria negativa, ou seja, ela pode dizer que não tem dívida a empresa. A margem líquida é considerada boa pelos analistas quando ela está acima de 10, para mim é acima de 20, e ela está 20,20, ou seja, está uma boa margem líquida. O ROI para os analistas, o ideal é que ela esteja acima de 10, para mim é acima de 20, está 29,88, ou seja, dois indicadores bons, tanto a margem líquida como o ROI. E agora eu vou trazer para vocês o que os analistas de mercado acham que você deve fazer com a ação. Então, segundo os analistas de mercado, e temos 12 cobrindo a Semin 3, e eles fizeram uma análise recente da ação, dia 28 de maio, ou seja, semana passada, dos 12, 9 indicaram manutenção. O que é manutenção, Adriano? Manutenção, pessoal, para quem não sabe, é se você tem ação, nem é para você vender, nem é para você comprar mais. Se você não tem ação, não é para comprar. Basicamente é isso, é manter. Como são 9 indicando a manutenção, ficou manutenção. Na média, também tem 3 indicando venda. Não é a venda forte, é aquele. Venda, pessoal, venda que não é um bom momento para ter essa ação na sua carteira. Então, venda. Então, são 3 que indicam venda, 9 manutenção. Na média da maioria é manter a ação. Ou seja, ninguém está indicando comprar a ação. Então, se você está pensando em comprar a ação, você já está sabendo que, segundo os analistas, não é indicada a compra no momento. E o preço-alvo deles, nos próximos 12 meses, é de R$ 6,02, que é aquele preço que eles consideram que, se chega nesse preço, seria bom você vender para você fazer um ganho de capital. Na realidade, o ganho de capital nem seria tão alto. De 5 para 6 seria 20%. Mas se você olhar aquele começo do vídeo, você vê que a ação estava nesse mesmo valor que eu estou fazendo o vídeo hoje, no final de outubro, 31 de outubro. Para o final do ano, com o rally da bolsa que teve, a ação subiu 60%. Ou seja, se isso acontecer novamente, essa análise aqui desses analistas está totalmente e absurdamente errada, porque era para eles indicarem um valor muito mais alto. A ação
por exemplo, subiu muito mais do que a Vale, por exemplo. Se a Vale tivesse subido esse absurdo aqui que a Semin subiu, até eu teria vendido e tinha realizado o lucro, colocado no bolso para esperar uma queda e investir de novo. Porque isso aqui, pessoal, para quem não sabe, é ação cíclica. A ação cíclica é normal ter esse período que ela sobe e desce, sobe e desce. Então, quando você vê que ela chegou no topo ou próximo do topo, o ideal é você vender, coloca esse dinheiro de alguma forma em algum tipo de aplicação, que renda pelo menos 100% do CDI, e quando ela começar a cair, como começou a cair agora, você recompra as ações. Basicamente, é isso que muita gente faz. E vamos agora trazer para vocês o mapa de calor da ação. Então, o mapa de calor da ação é quando ela normalmente paga os seus dividendos. Às vezes ela anuncia até uma fatiazinha no mês de maio. Ela tá fazendo muito o quê? Anunciando no final do ano, tipo dezembro para pagar em maio, em abril para pagar em maio mesmo para pagar em maio e para pagar em novembro. Esse 2021 foi algo excepcional, porque foi o ano que ela entrou na bolsa. Também no começo do ano seguinte, 2022. Também foi um dos motivos desse ano de 2022 ter um dos dividend yield maior, porque também teve uma distribuição de dividendo maior, porque ela pagou 3 vezes no ano. Ela pagou em janeiro, pagou em maio e pagou em novembro. A partir de 2023, você vê claramente a tendência de ela pagar só maio e novembro. Já pagou maio agora em 2024, provavelmente só vai pagar em novembro desse ano também. Só mesmo em 2021 para 2022 que foi diferente. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe. Se não for inscrito, se inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, já comente aqui para ajudar a gente a bater a meta de 500 views. E se ligue para nos próximos vídeos de ações que vão ficar saindo a cada 15 dias, você nos ajudar a bater a meta de 500 views para a gente voltar a trazer conteúdo semanal de ação aqui para o canal. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!